Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Negócios Autênticos. Aqui a gente fala sobre negócios alinhados com a essência, aquele negócio que você consegue transformar o mundo com aquilo que você acredita. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu vou receber a Adriana Dávila, que é terapeuta transpessoal, psicopedagoga, pedagoga, coach e tem um trabalho incrível de relacionamentos afetivos. Adri, seja muito bem-vinda e nos conta quem é a Adri e o que a Adri faz hoje. Muito obrigada por eu ter sido convidada para esse podcast. Não poderia deixar de estar aqui. Bom, eu sou realmente mãe de 3, me dediquei 20 anos da minha vida à maternidade e naquela época mudávamos muito de cidade e nesse momento eu esqueci todo o resto da minha vida profissional. E aí teve um momento que eu senti falta de mim mesma, porque eu fui me anulando muito em função de tudo, né? Uhum. De me dedicar à maternidade, à casa. Eu tinha assim... Era esposa, dona de casa e mãe. E aí comecei a sentir um vazio num determinado momento da minha vida, que os meus filhos já estavam maiores. E eu não sabia o que era isso. E esse vazio me levou a uma depressão. Apesar de estar tudo legal, tudo bem na minha vida, e eu não entendia o porquê que eu não estava bem. E foi muito difícil eu tomar essa decisão de buscar a ajuda de um profissional. E quando eu fui buscar a ajuda de um profissional, que foi a grande virada na minha vida. O que aconteceu ali? O que a Adri descobriu sobre ela mesma que fez ela pensar, nossa, agora eu vou ter que fazer algum movimento e essa Adri eu agradeço, honro ela, mas agora eu vou ter que ir ao encontro de uma outra Adri. Da verdadeira. Da verdadeira Adriana. Da verdadeira Adriana que até então nunca tinha sido verdadeira. Porque sofreu muita influência da educação rígida. Depois casou com meu ex-marido, a família é muito também tradicional, muito rígida, né? E Sim. também eu sofri muita influência e isso me levou a não ser eu. E nesse momento eu passei a ser eu a partir da terapia focada no autoconhecimento. E também da espiritualidade, foram as duas coisas que me curaram. E como a gente percebe, né, Adri, esse movimento, não necessariamente com esse mesma trajetória de vida, mas quantas mulheres também vêm se anulando e não conseguindo olhar para si mesmas, assim, né, e acabando vivendo uma vida que meio que é um recorte do que elas imaginam que poderia ser, mas não estão vivendo na sua plena autenticidade e potência. Você tem encontrado mulheres na tua trajetória agora ajudando essas mulheres nesse momento de vida? Sim. Porque daí eu percebi, a partir do momento que eu olhei para mim e percebi que eu estava nesse lugar, eu comecei a ter um olhar diferente para as outras mulheres também. E aí percebi que muitas delas estão nesse lugar que eu já estive e não conseguem sair. E é incrível quando a gente passa por uma experiência, a gente ressignifica a nossa relação com outras pessoas, né? Eu compartilho a mesma coisa. Eu, antes mesmo de dedicar minha vida a ajudar outras mulheres a criarem seus negócios autênticos, eu também não entendia algumas coisas daquela lógica de vida, né? Porque até então eu não era mãe, até então eu era dedicada só ao trabalho. Aí a Laura chega na minha vida, eu começo a ver aquilo de uma outra forma e fiquei pensando, né, Adri, tudo que acontece na nossa vida é pedagógico, né? A vida em si, ela é pedagógica. Sim. E tudo que a gente vai passando vai nos ensinando a ter um novo olhar a respeito das coisas e das outras pessoas. Hoje eu entendo que eu consigo ajudar muito mais outras mulheres que também são mães a conseguirem organizar a sua dinâmica de negócio de uma forma muito mais autêntica em função de ter passado por essa experiência. Então eu fico imaginando você que passou por toda essa experiência, como que você conseguiu organizar tudo isso, além do teu conhecimento técnico, né, a tua experiência de vida, no teu negócio hoje. O que a Adriana faz hoje? Como ela serve o mundo hoje? Então, a partir desse momento que eu me redescobri, eu entendi quem eu era e o que eu gostava de fazer, porque até isso eu não sabia mais.
Então, eu fui resgatar a minha vida profissional, fui me resgatar, e aquele vazio que eu sentia foi preenchido. Preenchido então, pela Adriana. Por mim mesma. Perfeito. Por mim mesma, porque Claro. eu precisava de mim, né? Então, quando eu entendi isso tudo, eu retomei a minha vida profissional. E eu entendi que o meu propósito, a minha missão aqui nessa biografia é de ajudar as mulheres em seus relacionamentos afetivos. Onde eu já estive e, assim, eu sei como é estar nesse lugar. Apesar de que o meu casamento era maravilhoso, meu marido excelente, não tem homem melhor para ser pai dos meus filhos, mas eu não estava bem. Eu não estava satisfeita ali. E o casamento se tornou tóxico para mim. Não para ele, mas para mim. E essa é uma questão fantástica que você traz, né? Porque às vezes as mulheres podem estar em relacionamentos que ela diz, mas o que tá de errado? Não, mas tá tudo certo. Não, ele é um ótimo pai, ele é um ótimo companheiro, mas o que tá acontecendo que faz com que isso não me preencha mais enquanto mulher, de repente, né? E eu identifiquei que era nada mais do que a evolução normal de cada ser humano, que eu estava seguindo na minha evolução e ele tinha parado. E nós nos desalinhamos. E aí, quando eu descobri isso, eu vi que não teve movimento do lado dele para se alinhar a mim. Porque quando a gente segue, não tem como voltar, é um caminho sem volta. Eu costumo dizer que depois que a gente vê, não tem como desver. Desver, não exato. Existe essa alternativa, né? Então, depois que a gente se enxerga, não tem como a gente não se enxergar mais. Depois que a gente se conhece, não tem como a gente deixar de olhar para as questões que a gente lida no dia a dia, né? Não tem como desver. Aí a Adri acabou não conseguindo mais desver a verdadeira Adriana. E aí desalinhou total. Eram universos diferentes, totalmente. E aconteceu naturalmente essa separação. Até os meus filhos perceberam que não tinha mais como estarmos juntos, né? E daí foi que eu resgatei tudo isso e agora, depois que eu comecei a fazer a mentoria com você... Ai, que delícia! Essa Adriana autêntica e verdadeira foi colocada à disposição do mundo. Sim, porque também eu tinha tudo isso dentro de mim, fui me preparando profissionalmente, né? Retomei, fui fazendo outros cursos e me capacitando cada vez mais. Só que eu não sabia, não tinha noção de como colocar tudo no papel e organizar, né? Porque eu tenho hoje muitas frentes do meu negócio. E estava, assim, tudo desorganizado na minha mente. Eu recordo que lá no começo, eu tenho, na realidade, né, Adri, o privilégio de trabalhar com mulheres que realmente são muito potentes, né? Que têm um conhecimento vasto, que é o teu caso. É um conhecimento vasto e profundo, não é superficial. Né? Que foi a grande pérola que você tem, né? Que é todo esse teu conhecimento. Então, todo esse movimento que você fez do teu negócio, eu percebo que ele não é só à luz da experiência que você viveu, mas ele é fundamentalmente calçado num conhecimento técnico que você desenvolveu para se buscar. Exato. E hoje você consegue colocar todo esse teu conhecimento a serviço do outro, né? Então, eu me recordo quando a gente começou que você chegou com muita coisa. Era muito conhecimento, era muita técnica, era muita ferramenta de desenvolvimento pessoal. Era uma habilidade fantástica no próprio trato terapêutico, né? De como conversar e conduzir essa mulher. Sim. E as tuas frentes de trabalho, elas pareciam para você muito, muito dispersas, mas na realidade elas tinham uma linha condutora, né? Então a gente conseguiu trabalhar isso para deixar tudo muito bem alinhado. E hoje você se considera uma mulher, uma profissional, uma empreendedora que ajuda quem a fazer o quê? Então eu, a partir desse momento que eu resgatei, né, e descobri qual é o meu propósito, que é realmente de ajudar pessoas, mas eu atualmente me especializei em mulheres e
eu sinto, assim, que é realmente o meu dom. Na hora que eu estou atendendo, É incrível, eu né? não sinto o tempo passar. É É uma incrível. coisa, assim, tão dinâmica, tão fácil para mim, que eu também me trabalho, né? Enquanto eu Claro, curo, claro. eu estou me curando. Isso E é é lindo, fantástico. eu tenho, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu resgatei, sim, a partir da minha história, eu me senti preparada, né? Eu juntei a minha vontade de ajudar com a minha experiência de vida e o meu conhecimento, né? Teórico. Então, desenvolvi o método Uhum. com a sua ajuda, E que ficou lindo. que é o programa Florescer, e dentro dele eu uso o método Renovar. E esse método, ele é específico para mulheres em seus relacionamentos afetivos que não estão se sentindo confortável a tomar uma decisão, né? Se permanece e melhora a relação ou se separa. Uhum. E dentro desse método, nós vamos passar por 4 etapas, 4 pilares, que é o sentir, o curar, o despertar e o recomeçar. Então, o sentir, né, é aquilo, sim, estou me sentindo desconfortável, não sei o que está acontecendo. A mulher não consegue nem entender o que está acontecendo com ela naquele momento. Não consegue. Porque é como a minha história, estava tudo bem aos olhos dos outros, né? Perfeito. A vida estava perfeita, tudo alinhado, a gente era assim, tudo retinho, tudo. Mas eu não estava bem e eu não sabia o porquê. Uhum. Então é isso. Eu sinto que muitas mulheres estão paralisadas nesse lugar. Não conseguem sair daí por vários motivos. Ou não se sentem preparadas, ou não têm coragem de buscar uma ajuda de um profissional, ou acha que o desconhecido é amedrontador, não vou dar conta. Por talvez dependência emocional e nem sabe que Que nem está nem consegue perceber que está naquela situação. Que está naquela situação. Ou então, dependência financeira, né? Que era o meu caso. Sim, e grande parte também. E grande parte. Também eu atendi um caso que ela não buscava ajuda por muitos anos. Ela ficou... Aliás, está casada há mais de 30 anos e falou... E se sentindo infeliz? E se sentindo infeliz. Durante esses 30 anos quase. Esses 30 anos. Ai. E até hoje ela não consegue sair. Não consegue. E na nossa conversa, ela veio trazendo várias coisas. Ela falou, eu acho que eu sou submissa. Talvez eu seja submissa. Ele faz chantagem emocional. Então, o companheiro dela. Então, ela acredita nas coisas que ele fala. Isso é a falta do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele traz uma força para a gente, né? Dá poder. Então, o autoconhecimento é a cura. E outra coisa que ela me trouxe também, que eu achei muito interessante, é o juramento na hora do casamento, a questão religiosa, que não podia quebrar. Sim. Então, isso é terrível, porque vamos passar uma vida infeliz, né? Entendo. Então, ela não sabia, ainda não conseguiu fazer o movimento. Ainda está no processo. E, Adri, qual seria, assim, os aspectos mínimos nessa questão do autoconhecimento que você entende que essa mulher precisa olhar para ela conseguir sentir, de fato, né? Porque o que a gente não consegue nominar, a gente não consegue resolver. Então, se você está sentindo alguma coisa e você não consegue nominar aquilo, dificilmente você vai encontrar um caminho para resolver aquilo. Então, se você não consegue perceber que aquela tua situação é você se sentindo insegura e nominar isso como insegurança, dificilmente você vai encontrar um caminho eficaz para superar aquela situação. Nesse caso, como que você organiza, conduz essa mulher para que ela consiga sentir, né, à luz do teu método, né, como aquela situação está batendo nela naquele momento? Porque eu fico pensando assim, uma outra coisa que me veio. Imagina uma mulher que, na realidade, ela nunca percebeu que ela está sendo naquela situação submissa e ela tem que se deparar com isso. Deve ser muito doloroso?
é muito doloroso, né? Então, como é que é essa condução? Como é que é esse aí nós já vamos florescer, né? Aí nós já vamos para o pilar curar, né? Porque ela já identificou qual é o problema. E sim, é um impacto muito grande quando... Então, nesse momento que ela fala, nossa, aquele despertar, né? Eu acho que eu sou submissa. E como eu saio desse lugar? Uhum. Então, para sair desse lugar, eu utilizo várias técnicas, né? Utilizo as ferramentas da psicologia transpessoal, as ferramentas do coaching, e eu vou conduzindo essa mulher, no caso, a chegar sozinha na solução que ela precisa chegar. Uhum. Então, não posso dar a sugestão, não posso falar o que ela tem que fazer, ela chega sozinha, através dessas ferramentas. Então, eu utilizo meditação guiada para expansão de consciência, utilizo mandala terapêutica, argiloterapia, também tem técnicas de respiração. E, lógico, as perguntas inteligentes que vão conduzindo. Aquelas perguntas difíceis, mas que são necessárias de serem respondidas, né? Exato. Isso a gente também tem no mundo dos negócios, né? As perguntas difíceis. A gente sempre começa pelas fáceis, vai enrolando e não chega nas difíceis, né? Mas são as difíceis que você... No momento que consegue responder, você dá o próximo salto. A transformação, ela tá ali, né? No enfrentamento daquilo que realmente te tira do conforto. E às vezes faz com que você tenha que o quê? Tomar atitudes diferentes, adotar atitudes diferentes. E às vezes a gente não quer, tá tão bem aqui, tá tão tranquilo. Exato. Por que eu vou mudar agora tudo se tá tudo tão tranquilo, né? Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. E passamos trabalho. eu não vou dizer, não, que a gente não passa por perrengues. Claro que sim. E passa por muitos, mas é muito gratificante, muito. Porque a hora que a gente se joga no desconhecido, perde o medo, o universo ajuda. Muito. As coisas vão chegando. Sabe, Adri, que eu tenho percebido... ao longo dessa minha caminhada, ajudando outras mulheres também em relação aos seus negócios autênticos, assim. Especialmente no momento de superar as inseguranças em relação a esse negócio, eu tenho presenciado uma recorrência de uma mulher em busca de certezas. E essa busca por certezas faz com que ela se sinta insegura, porque de fato que certeza a gente tem, a não ser que a gente vai se despedir desse plano terreno em algum dia, né? Qualquer outra certeza, ela é quase impossível da gente conseguir administrar. E esse falta de controle em cima disso faz com que ela passe a se sentir cada vez mais insegura. Então, essa mulher buscando certezas absolutas de que, será que realmente... Não, eu preciso ter certeza que o meu negócio vai dar certo, eu preciso ter certeza que eu vou vender, eu preciso ter certeza que vai ter cliente, certezas acabam fazendo com que essa mulher se torne ainda mais insegura. No meu caso, de dar o próximo passo e tirar o negócio dela do papel. No teu caso, é de... sair ou ressignificar o relacionamento em que ela tá. Faz sentido para você essa busca por certezas? Sim. Certeza financeira, certeza de que os filhos vão compreender, certeza de que a família não vai rechaçar, certeza, enfim. Que certezas essa também, tua mulher, né? Aí tá tentando buscar para justificar um não movimento dela, né? Ao encontro da própria essência e da felicidade dela. Eu acho que é um pouco do medo, né? É uma defesa, da sobrevivência. Eu não sei o que eu vou encontrar. Será que eu vou ter condições de me manter financeiramente? Será que os meus filhos vão ficar comigo? Será que eu vou perder os meus filhos? Como vai ser tudo isso? Como que a família vai... Né? Medo do julgamento também. E o julgamento, a partir do momento que a gente tem o autoconhecimento, ele se anula. Concordo. A gente não pensa mais nesse julgamento das pessoas. Então, temos a certeza de quem somos e vamos em frente. E é ter fé, né? É a fé. A gente precisa ter fé. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente, né, se depara com obstáculos aí que colocam à prova. Colocam à prova. Mas essa é a vida. Mas ele serve para a gente crescer, amadurecer e
vencer as etapas, né? E se tornar cada vez melhor, mais preparada para a vida. Porque é um desafio mesmo viver. Não é tão simples. Penso que quando a gente realmente consegue integrar essa questão da ciclicidade da vida, né? Ou seja, a vida por natureza é nascer, crescer, se reproduzir, morrer, nascer, crescer, se reproduzir, morrer. E então a gente está sempre num ciclo de morte e vida. Não só do morte do corpo daqui para outro lugar, mas a morte de um relacionamento e o nascimento de um próximo, a morte de uma mulher que se torna mãe, ela morre para aquela mulher, nasce para a próxima fase da vida, que é ser uma mãe. Então a natureza da vida é ser cíclica, a natureza da vida é se transformar, a natureza da vida é findar alguns ciclos para que a gente vá para o próximo ciclo. E isso é saudável para que a gente consiga abraçar esse próximo ciclo, porque isso é sinônimo de maturidade. E de crescimento. E de crescimento, sem sombra de dúvidas, né? Evolução e tudo mais. Então, me parece e eu acredito de fato que quando a gente vai contra esse fluxo natural da vida de que vamos estar sempre em ciclos. E sim, há transformação e mudança o tempo todo. Quando a gente contradiz esse ciclo, a gente acaba não se sentindo feliz, inteira. Porque a vida paralisa. A vida paralisa. Nada acontece. E aí você fica naquela mesma coisa ano após ano. E sabe o que aconteceu comigo? Uma coisa muito interessante. A hora que eu me joguei para o desconhecido, que eu tive a coragem de fazer esse movimento... Quando você disse jogar para o desconhecido aqui... Que eu me separei. Tomei a decisão. Tomei a decisão, vou me separar, aí dei a notícia, meu marido aceitou, foi tranquilo, ele não queria, mas ele falou, se essa é a sua vontade, tudo bem. Perfeito. Meu ex-marido, né? Tudo bem. E ele colabora até hoje, me ajuda até hoje, somos amigos, parceiros. E assim, é uma coisa muito importante também que eu quero dizer. Não é porque ele deixou de ser meu marido que ele vai ser meu inimigo. Porque muitas pessoas acham que tem que ser assim. Me separei, é meu inimigo. Família é minha inimiga. Mas não, nós convivemos super bem. Participo das reuniões. É como se eu chego na casa da minha sogra, que dizem que não deixa de ser sogra, né? Ela é como se eu ainda continuasse sendo nora. Ninguém faz diferença comigo, nem eu com eles. Então, isso é uma maturidade, né? E a família só agora tem um novo molde, mas continua sendo uma família. Mesmo porque o teu relacionamento com o teu ex-marido impacta diretamente nos teus filhos. Exato. Né? Então, à medida em que você se torna cada vez mais presente para a necessidade de manutenção daquele relacionamento, né? Agora em outro formato, como você diz, você também está honrando os teus filhos. Exato. E aí, tanto eu quanto ele, a gente leva isso tranquilamente. É numa boa. E as pessoas às vezes assustam. Nossa, como você aqui, né? Ué, por que não? Por que não continuar sendo amigo? Nós ficamos 30 anos juntos, mais com ele do que sem ele. Uma vida. 30 anos. E tivemos inúmeros momentos felizes. E por que eu vou jogar isso tudo fora? Não faz sentido. Ele é o meu parceiro de vida e continua sendo. E uma outra coisa, né, Adri, que eu também penso e acredito de fato. A nossa vida, ela prospera infinitamente quando a gente honra a nossa história de vida. Sim. Então, tudo que nos acontece, ela precisa ser, sim, olhada, reconhecida, reverenciada, agradecida. Então, quando você, em alguma situação, passa por alguma coisa que não é confortável para você e você nega isso na tua história, parece que isso bloqueia o fluxo de prosperidade, bloqueia o teu despertar para as novas fases, né? Exato. Eu digo isso de carteira e cadeira, né? Porque dentro do meu próprio método que eu conduzo as mulheres nos seus negócios, há, né? Como você também passou, um estudo profundo da história de vida dessa mulher. E o quanto ali a gente tem conteúdo para trabalhar e quanto ali a gente conhece em profundidade a mulher que eu conheço, né? A mulher que está frente a mim. E quando a gente não honra essa trajetória de vida, quando a gente não olha para ela com muito cuidado, a gente acaba negando a prosperidade dos próximos passos. Porque não chegamos prontos, não sairemos prontos, né? Então, me parece que... É eterno, é sem fim. É sem fim, é eterno, né? A busca por nós mesmos é eterna.
E eu faço terapia até hoje, porque Sim. eu acho que eu, como terapeuta, tenho que ser a primeira a estar bem, né? Sem dúvida, sem Para dúvida. poder ajudar as outras pessoas. Então, minha terapia é eterna. Porque eu trato aquela dor daquele momento, mas depois vai aparecer outra. E eu preciso tratar também, né? Sim. E assim, eu achei muito interessante, voltando ao que você falou, fazer a minha autobiografia na sua mentoria. Foi muito lindo. No primeiro momento, para mim, foi aquela coisa, aquele impacto. Nossa, vou entrar em contato com a minha história. Como vai ser isso, né? Como que eu vou fazer? Eu me lembro. Não quero! E aí, me joguei. E foi, no fim, fluiu tão bem. E foi muito legal, porque eu fui entrando em contato com a minha história e coisas que eu tinha até esquecido. E aí eu pude ter um panorama, assim, de quantas coisas que eu já vivi, quantas coisas que eu já conquistei, porque a gente tem o hábito de olhar para o que falta, não para o que já tem. Perfeito. E aquilo lá, para mim, foi maravilhoso. Porque eu falei, puxa, quanta coisa que eu já conquistei nessa vida. E quem eu sou, né? E você também me trouxe, assim, lembra que choramos. Juntas. Juntas. Ai, vou ficar até emocionada. Olha, Adri, esse mergulho que a gente faz na história de vida que eu tenho hoje, o privilégio de entrar na vida de cada mulher, honrando a história dela. Isso faz com que eu entenda que não há a possibilidade da gente julgar. Não há possibilidade da gente apontar dedos, não há nenhuma possibilidade da gente se posicionar contra uma mulher por qualquer atitude que ela faça, porque na maioria das vezes a gente não conhece essa mulher em profundidade. E hoje, que eu tenho a honra e o privilégio de realmente mergulhar na história das mulheres que eu sirvo e que eu escolhi servir, eu tenho cada vez isso mais claro na minha vida. O privilégio que eu tenho de encontrar mulheres potentes. E, de fato, quando vocês chegam até mim, eu olho e digo, meu Deus, essa mulher é muito potente. E o meu grande trabalho aqui é fazer com que ela, no caso, você enxergue essa potência dentro de você mesma. E toda vez que a gente faz esse mergulho na história, é isso. É você olhar tudo o que já foi conquistado. Sim. Todas as grandes batalhas que já foram travadas e o quanto você foi vitoriosa em todas elas. Sim. É lindo demais, né? Eu me recordo. E eu também, eu brinco assim, ó, vocês mandam a autobiografia e eu preciso, assim, umas 48, 72 horas para eu conseguir atender vocês, né, com aquela autobiografia. Por quê? Porque eu entro nessa história. A história de vocês, a história das mulheres que eu atendo, transforma a minha própria história. Sim. A minha própria vida. É isso mesmo. Então, o que vocês trazem, né? O que as mulheres trazem nessa autobiografia ressignifica também a forma com que eu vejo o mundo, vejo a minha filha, vejo o meu relacionamento. Então, é um retroalimentar. Então, eu passo 72 horas, 42 horas, eu durmo e acordo com aquela mulher. Eu durmo e acordo, eu me recordo das histórias que ela fala, e aí, de repente, eu tô ali almoçando com o meu marido, almoçando com a minha filha, e daqui a pouco vem aquela história e aquilo me emociona. Então, sim, eu também preciso de um tempo para me recuperar emocionalmente, para a gente fazer esse encontro. Tamanho é a profundeza do conteúdo que a gente encontra na história de vida. E aqui eu me emociono também. A gente se emociona no encontro, a gente emociona porque é fantástico, assim, né? É muito lindo, é muito rico. E dessa mulher que você encontrou ali, quais são as coisas que você diria, nossa, eu tenho muito orgulho da mulher que eu me transformei? Eu sou, assim, uma pessoa muito decidida. Verdade. Isso também tem muito a ver com o teu perfil psicológico, né? Que a gente também faz nessa avaliação. Sempre fui. Eu ponho uma coisa na cabeça e eu vou em frente. Verdade. E aí eu vou até conseguir. Verdade também. Isso é verdade também. Vou enfrentando qualquer barreira até chegar no meu objetivo. E eu percebi nessa minha história e isso confirmou, né? Validou. E Adri, deixa eu entender assim, ó. Ter mergulhado na tua história e ter se percebido essa mulher decidida, teve algum impacto na hora de você criar e tirar o teu negócio do papel?
No começo eu fui um pouco resistente, né? Você precisa insistir um pouco comigo. É verdade, mas isso é processo, né? É, processo. Porque talvez eu não estivesse preparada no momento, precisei amadurecer a ideia, mas depois que eu amadureci, eu fui. E foi lindo, porque assim, dá trabalho também, né? Não vou dizer que não dá Sim. trabalho montar um método. Com certeza. Ele demanda muito tempo, energia, também a parte financeira, tem tudo isso. Uhum. Mas vale a pena, porque hoje eu tenho um olhar assim diferente do meu trabalho. Ele está mais focado, mais organizado, e eu consigo me divulgar também de uma maneira assertiva, né? Porque desenvolvemos o pitch, agora eu sei como falar. Porque antes eu chegava, falava, era uma coisa muito aberta, muito jogada, e eu tendo todas aquelas frentes que faziam parte de uma coisa só, mas eu achava que eram várias e ficava perdida dentro daquilo tudo, né? Com a imersão, com essa parte do coaching, com a terapia convencional, e eu não sabia para onde correr, né? Porque aí tem lá o espaço florescer, que é o espaço lá Físico, na natureza, e fazendo lá as vivências, e eu não sabia onde correr primeiro. E aí você conseguiu organizar tudo isso para mim e fez eu entender que era uma coisa só, não eram várias, né? Só eram segmentos diferentes dentro do mesmo corpo. E foi belíssima a trajetória. Foi lindo demais, assim. Realmente, te ver florescer... Te ver florescer foi um privilégio. Foi um privilégio. Foi. E agora, assim, eu continuo, né, nessa trajetória e está sendo um momento diferente da minha vida, uma nova etapa, porque agora realmente eu mergulhei de fato na minha vida profissional para cuidar dela pela primeira vez. Nossa, e eu fico me sentindo extremamente honrada de estar ao teu lado durante toda essa trajetória. Ver uma mulher olhar para ela e conseguir se colocar de novo no mundo do trabalho de uma forma tão significativa, Adri, tão autêntica, tão você, é realmente ver você florescer. Não é? E o quanto a gente também... Eu me lembro você trazendo o nome do teu método, você trazendo os pilares, a gente estruturando isso, e o quanto aquilo foi integrando, e você dizendo, faz muito sentido, é isso exatamente, né? Então, eu te perguntaria hoje, como e se você entende que sim, que você de fato tem um negócio autêntico que te representa? Sim, tenho totalmente, porque ele não deixa de ser a minha história. Aquilo que eu vivi. E eu sou o meu público trabalhado. Exato. Então, você é o próprio público transformado. Exato. Transformado, Exato. Porque eu já passei por tudo isso. E eu sei como é. Né? Então, eu passei pelo sentir, depois pelo curar, quando eu fui para terapia, né? Fui buscar ajuda de um terapeuta, de um profissional para me ajudar. E aí eu curei. Né, o que eu precisava curar, porque sistemicamente a minha dinâmica familiar estava toda desorganizada. Eu estava no lugar de filha da minha sogra, que aí eu fui perceber. E ter que olhar para tudo isso. Tem que olhar para tudo isso, porque sistemicamente estando desorganizado, a gente se sente sobrecarregada. Eu sentia peso físico nos ombros. O corpo, ele automaticamente responde. É impressionante, tudo. Né? Sim. E aí eu fui alinhando toda essa parte. Eu fui vendo tudo que estava desorganizado. E aí, depois eu passei para o despertar. Eu despertei para um novo olhar para mim, um novo olhar para a vida, um novo olhar para o que estava ao meu entorno. E aí eu comecei a me perceber e saber quem eu realmente era. E o que eu queria, que caminho eu queria seguir, o que eu gostaria de fazer. E aí eu recomecei, é o recomeçar, né? Que é o último pilar aí, é o recomeçar. Então, eu fui recomeçar, né? Para uma nova vida, me desapegando da vida antiga
e alinhada com a minha essência. Aí sim, isso me deu força. E essa questão do desapego também é algo bastante difícil para muitas pessoas, né? O quanto a gente fica ali ainda remoendo algumas coisas que não fazem mais sentido, ou seja, aquele ciclo já deveria ter sido encerrado e a gente fica apegado àquilo e nos trava também para os próximos movimentos, né? O desapego é fundamental. O desapego é a chave do negócio. É o agradecer e deixar ir, né? Agradecer, ser grato por aquilo e deixar ir, né? Eu lembro que na época foi difícil, assim, né? Eu me desapegar daquela vida, todo mundo chegava para mim, como você vai se separar, né? Ele é juiz. Tem mais essa questão do status, né? Status. Sim, claro. Até teve uma corretora que falou, nossa, meu sonho era casar com um juiz e você tá casado e vai se separar. Como assim, né? Eu falei, uai, vou? E porque Adri, eu não estou feliz. Agora você trouxe uma coisa que me fez pensar em outra. Do quanto a gente precisa ter clareza dos nossos valores pessoais, né? Porque é à luz desses valores pessoais que a gente toma decisões mais acertadas, que a gente se posiciona, que a gente se comporta, que a gente diz sim, que a gente diz não, que a gente decide quais são as pessoas que vão estar ao nosso lado, em quais lugares a gente quer estar ou não quer estar, né? O como a gente vai trabalhar o nosso negócio, como a gente vai transformar a vida das pessoas, o como a gente vai construir o nosso método de atendimento. Então, assim, ter clareza dos valores pessoais é algo passo 1, 2, 3, os primeiros passos para você conseguir se movimentar na vida. E agora que você coloca essa questão do... mas como que essa pessoa faz e aquela outra pessoa não faz? Não, porque os valores pessoais são completamente diferentes, né? O que a gente entende de felicidade, de tranquilidade, são coisas diferentes para cada um. E ainda bem que é assim. Ainda bem que é assim. Imagina se o mundo todo fosse de pessoas iguaizinhas a gente, seria muito, muito chato. Exato. Mas olha, eu vou dizer, eu não me arrependo nem um minuto de ter feito todo esse movimento. Que bom. Porque eu cheguei à conclusão que não adianta a gente viver uma vida infeliz. Eu ia viver uma mentira, né? Não ia viver a minha verdade. Não estava mais alinhado com meus princípios, meus valores. Aquela vida que eu estava vivendo. E eu, assim, acredito que tudo na vida vale a pena. Tudo que a gente faz, todos os movimentos que fazemos na nossa vida, eles valem a pena. Mesmo se não der certo, alguma coisa a gente aprendeu com aquilo. Eu costumo dizer que a gente nunca erra. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Exato. Né? E a vida, ela tem esse movimento. Eu acredito realmente que a nossa passagem por aqui ela é pedagógica. A nossa função aqui é sair melhor do que a gente chegou. Exato. E por isso a busca pelo autoconhecimento para mim é fundamental para qualquer tipo de movimento que você faça na vida, né? Ou seja, você se conhecer primeiro faz com que você faça escolhas mais acertadas, exato, né? Com mais segurança. Com mais segurança, que você consiga mais se priorizar, com mais exatamente. Então, me parece que o ponto pacífico é conheça-te a ti mesmo, né? Já diria, né? Aí, né? Que é o primeiro passo. É o primeiro passo. E assim, o primeiro passo também que eu digo é cuidar primeiro da mente, das emoções. Verdade. Porque depois o resto tudo se alinha. Tudo se alinha. Eu percebi que a partir do momento que eu comecei a fazer a terapia, antes eu era uma mãe chata, irritada. Os meus filhos, até o meu filho falava assim, mãe, bebe, porque aí você fica mais legal. Entendi. E aí, eu fui perceber que depois que eu comecei a terapia, eu me transformei em muito pouco tempo. Porque aí eu me reencontrei, e aí eu fiquei feliz, aí eu fiquei iluminada. E aí eu fiquei uma mãe legal. E todo o sistema ao meu entorno se transformou. Toda a minha família. Meu relacionamento com os meus filhos, com os meus pais, com meus amigos. Sim. Tudo mudou. Então, é muito importante cuidar das emoções, da mente. Fazer uma terapia. Todo mundo precisa. Porque por muito tempo, ou algumas pessoas, encaram a terapia como se fosse a cura de alguma doença, a cura de algum distúrbio. Para mim, ela está alinhada ao autoconhecimento.
É você se conhecer Exato. mais, se conhecer em profundidade, E para que é você lindo. viver uma vida mais plena. Como que você não vai conhecer a pessoa com quem você dorme e acorda todos os dias? A pessoa que está ali contigo o tempo todo, né? Então, concordo. E Adri, me diz uma coisa. Se você tivesse que dizer agora, o que de fato você faz? Eu ajudo quem a fazer o quê? Para que o pessoal entenda aí como é que você pode buscar a ajuda da Adri. E se você está nessa situação, diria que ela é uma pessoa fantástica para te ajudar nesse caso. Bom, eu ajudo mulheres, né, em seus relacionamentos afetivos que não estão satisfeitas, assim como um dia eu já não estive, né? A encontrar um caminho de seguir e melhorar a relação ou se separar. É assim, se achar que não tem solução e precisa se separar, aí eu conduzo essas mulheres a esse caminho, através do método Renovar. E dentro desse método, também temos, que são lá os pilares que eu já falei, né? Mas aí eu trabalho também esses pilares nas imersões, passar um fim de semana na natureza e vamos lá trabalhar cada pilar, né? O sentir, o curar, o despertar e o recomeçar. E Adri, onde é que essas mulheres podem te encontrar para conversar a respeito disso? Nas redes sociais? Nas redes sociais, né? O atendimento é online. Uhum. E o método, ele é de 12 encontros, de 1 hora e meia, um encontro por semana. E também tem 3 encontros em grupo. Legal. Das pessoas que estão participando do método. Uhum. E nesses encontros em grupo é uma oportunidade de compartilhar, né, as conquistas, os desafios com as outras mulheres que estão passando pelos mesmos desafios, né? Eu posso dizer assim. A potência do grupo, ela é maravilhosa, né? Muito. No meu caso, assim, também, as mulheres estando uma do lado da outra, assim, elas se tornam gigantes. Não é 1 e 1, 2, é 1 e 1, 5. Ela se torna 5, né? Sim. E a gente se sente mais segura e mais tranquila porque a gente percebe que não somos só nós que estamos passando por aquela situação, né? Existem também outras mulheres que estão numa mesma situação. Exato. Isso nos fortalece, nos aproxima, né? E cada mulher com a sua personalidade, com a sua história de vida, com o seu repertório, com o seu conhecimento, encontra soluções diferentes para a mesma situação. E aí, quando você está nesse grupo, você consegue ser inspirado por soluções diversas de mulheres que estão tendo um outro repertório de vida, o que é enriquecedor. Muito demais. Isso dá um acolhimento, um conforto. Aquela sensação, não estou sozinha. Uhum. Tem outras pessoas passando pelas mesmas coisas. Exato. E que podem me ajudar, né? E Adri, qual é o @ para o pessoal te encontrar? Terapeuta Adriana Dávila. Isso pelo Instagram? Pelo Instagram. Muito legal. Tem também o meu WhatsApp. Vamos lá. 98923-3960. Maravilhoso. E Adri, se você tivesse a oportunidade de mandar mensagem, conversar, mandar um áudio pelo WhatsApp para todas as mulheres hoje que não se sentem felizes em seus relacionamentos e não conseguem tomar uma decisão, qual seria a mensagem que a Adriana mandaria para cada uma dessas mulheres? Tenha coragem, que vale a pena. Vale a pena. Não tenha medo, porque a partir do momento que a gente tem a coragem, as pessoas chegam na hora certa, as oportunidades chegam, e eu acho que o universo, ele está a favor das pessoas que se desapegam e que têm coragem. É aquela coisa, né? Eu piso e Deus constrói o chão para mim. E é bem isso, gente. É bem isso. Que a tua jornada siga sendo muito iluminada por muito e muito tempo, que você consiga ajudar muitas outras mulheres a conseguirem olhar para elas mesmas e se reconstruírem, se refazerem, baseada na essência de cada uma. Que assim seja.
Amém. E se você quer seguir sendo inspirada com outras mulheres potentes que estão construindo seus negócios autênticos e servindo o mundo com o que realmente elas acreditam, eu vou deixar aqui o link para que você consiga acompanhar o próximo episódio de uma outra empreendedora autêntica. Eu te espero lá.